Então, bem-vindo a todos e a todas. Hoje é o nosso episódio piloto do podcast Diálogos Finde. E eu tenho a honra de estar aqui com a professora Carmen Feijó e com a professora Fernanda Feio. E antes de tudo, eu queria convidá-las para se apresentar e contar um pouquinho de quem vocês são, para quem não conhece. Bom, obrigada, Luísa. Bom, é uma satisfação, né, estar nesse programa. Bom, eu sou professora da Federal Fluminense e sempre atuei na área de macroeconomia e desenvolvimento econômico. E nessa trajetória, né, eu sou uma economista keynesiana, e acredito, né, no desenvolvimento econômico. E, obviamente, quero contribuir, né, com os debates, com as minhas aulas, né, para formar, né, pessoas capacitadas, né, para pensar a questão do desenvolvimento, é, e, obviamente, o desenvolvimento da nossa economia, do nosso continente. Então, é, acho que essa é uma apresentação simples, improvisada. Obrigada, Carmen. Eu sou Fernanda, eu sou professora credenciada aqui no Departamento de Pós-Graduação de Economia da Universidade Federal Fluminense. Eu tenho acompanhado a Carmen nas aventuras acadêmicas dela. Juntas, a Carmen coordena, né, o grupo de financiarização e desenvolvimento que está lançando esse podcast. Eu auxilio a Carmen nesse processo. Além disso, eu tenho trabalhado com finanças sustentáveis e com o processo de transição sustentável da economia, né, para uma economia de baixo carbono, com prevenção da biodiversidade e uma transição justa. Esse podcast esse episódio é o primeiro de uma série que a Luísa está aqui coordenando, a Luísa Valente está aqui coordenando. O FINDE é um grupo de financiarização e desenvolvimento que tem como base a Universidade Federal Fluminense, mas engloba pesquisadores de vários centros, tanto acadêmicos quanto de think tanks, engloba professores, mestrandos, doutorandos, graduandos, das mais diferentes vertentes, com o objetivo comum, de pensar o desenvolvimento. Então, muito obrigada por nos receber aqui hoje, Luísa, nesse primeiro episódio. Então, legal, muito bom ouvir de vocês. Eu atualmente estou atuando juntamente com a professora Carmen, com a professora Fernanda e com vários outros pesquisadores do Brasil no FINDE. Eu estou no papel de pesquisadora visitante na Federal Fluminense e sou bolsista também de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a ideia hoje é justamente a gente falar um pouquinho do FINDE e explicar um pouco desse novo formato e da primeira temporada, qual vai ser o nosso eixo central temático da primeira temporada. Então, a professora Fernanda já explicou um pouquinho do FINDE, mas queria dar espaço para vocês nos contarem também quais são as formas, os conteúdos que vocês disponibilizam a partir desse grupo de pesquisa. Eu posso começar, talvez, falando, né, que nós surgimos assim meio espontâneo, foi um grupo bastante grande, né, de alunos da pós-graduação da economia, e assim naturalmente ansiosos, né, por aprofundar debates sobre a evolução do pensamento macroeconômico e quer dizer, aprender mais sobre o que esse mundo, né, tão integrado financeiramente, com tantas desigualdades, ele coloca como desafios para você entender a economia como um todo, né? E com isso, então, a gente viu que a gente precisava se organizar melhor e nós então tivemos essa iniciativa, né, de criar esse grupo, que é um grupo de pesquisa, que a gente deu esse nome de financiarização e desenvolvimento. No primeiro momento, a gente via necessidade de organizar, né, os trabalhos sendo feitos, daí surgiu o boletim FINDE, surgiram notas
que hoje estão muito mais sistematizadas, né, com notas semanais, com uma divulgação que eu vou deixar a Fernanda explicar, num blog de um jornalista. E a pandemia, tudo isso surgiu antes da pandemia. E quando veio a pandemia, então nós já estávamos conectados, e a pandemia foi então o momento da gente intensificar as nossas atividades, porque aí ficou tudo online, né? Aí nós organizamos seminários bastante quinzenais. Durante uns 2 anos a gente manteve esse ritmo. Agora os seminários estão mais espaçados. Recebemos pessoas, né, nacionais e internacionais, estão todos gravados. E gravamos pílulas também durante a pandemia. E tudo isso com a ideia de você disseminar temas importantes, né, de debate e dar essa visão que é uma visão de entender o mundo das finanças, né? Como esse mundo organiza a nossa vida hoje, né? E como isso pode facilitar ou dificultar, né, estratégias de desenvolvimento econômico. Então, essa é a grande temática. Obviamente, a questão climática entra também, né, nesse rol de preocupações. E acho que a gente tem feito assim bastante progresso no sentido de que várias dissertações, teses, né, elas foram se alimentando, né, desse clima, né, desse ambiente de debate, dos desafios colocados. Então, a gente já tem uma produção acadêmica para o curto período, né, que a gente de existência, acho que significativa, né? E também uma certa penetração, porque já estamos sendo citados. Então, enfim, assim que começa o trabalho acadêmico, a gente espera que com esses podcasts a gente tenha mais um impulso grande e atinja a um número maior de pessoas. Tá? Isso, Carmen, boa. Eu só acrescentaria o fim de estar com 6 anos, um pouco mais de 6 anos de tempo de criação. É, Essas notas que a Carmen mencionou é um blog semanal que a gente tem em parceria com o jornal GGN e com o grupo de estudos de economia política do Instituto de Ciências Políticas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o GEP-IESP. A gente faz parceria com vários outros grupos de pesquisa, né? A gente já fez parceria com alguns grupos da UFRJ, já fizemos parceria com a Associação Keynesiana Brasileira, a AKB, então a gente já fizemos parceria com a EcoEco, né? Com o Grupo de Economia Ecológica. Então, o FIND é um grupo que busca a diversificação dos seus pesquisadores e pesquisadoras, e a gente tenta um debate mais amplo e inclusivo possível dentro dessa temática que nos envolve. E justamente, então, o Diálogos Find, esse podcast, veio muito para a gente ter um espaço de debate e também uma reflexão crítica de algumas coisas que estão acontecendo, né, que impactam nossas vidas cotidianas e também o futuro da sociedade que nós estamos inseridos. Então, a ideia é que aqui a gente possa chamar economistas, pesquisadores, que nos tragam uma visão e uma reflexão mais voltada, né, mais uma visão mais desenvolvimentista, uma visão heterodoxa da economia, para que a gente tenha uma alternativa e novas maneiras de pensar sobre temas econômicos que muitas vezes saem na grande mídia só da mesma forma, né? Então, a ideia é que aqui a gente consiga ampliar um pouco e debater a partir de novas ideias e novas perspectivas. E o Diálogos Find, então, hoje é o nosso primeiro episódio, o nosso episódio base de uma temporada, porque a gente vai trabalhar em temporadas com alguns eixos temáticos e a partir deles a gente vai chamar diferentes pesquisadores para falar sobre um tópico que se relacione, né, com esse grande tema. E como não podia ser diferente, a gente está falando agora em junho de 2024, né? Logo depois, um mês depois da tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, e claro, um tema que já vem sendo muito falado, cada vez mais estudado. A ideia é que nessa primeira temporada o nosso tema seja sobre a crise climática.
E hoje a ideia é que a gente dê mais um pontapé inicial e nos episódios sequentes, daí sim, a gente vai se aprofundar em alguns temas com outros pesquisadores que estudam a crise climática. Mas, para a gente começar e a gente aquecer um pouquinho para falar sobre esse tema, eu queria ouvir de vocês a primeira questão: quais seriam os principais desafios que a crise climática impõe ao desenvolvimento econômico do Brasil? Bom, são muitos os desafios, com certeza, né? Agora, o que dentro da macroeconomia, né, que a gente está mais preocupado, assim, mais conjuntural, é a crise climática. Ela traz a necessidade de você rever seus planos de investimento, né? Isso é fundamental, tanto públicos quanto privados, né? E para você fazer isso, você precisa de ter espaço para investir, você tem que ter condições, né, de financiamento, daí a questão das finanças ser tão fundamental, para você executar esses projetos que visem justamente mitigar, né, efeitos e adaptar as economias na medida em que essas crises venham ocorrer, porque acho que já é um consenso, né, que as crises vão ser cada vez mais frequentes e mais intensas, né? Acho que, apesar de termos ainda muitos negacionistas, mas acho que o bom senso já se impõe, né? E com isso é muito difícil você deixar de fora essa discussão central, que é sobre como você vai investir, né, para mitigar, para criar condições de viver com essa nova realidade, né? Então, acho que isso é um grande desafio, porque a economia brasileira ela está sempre com fôlego curto, né, para você projetos de investimento com um horizonte mais longo, né? Isso é algo de umas décadas para cá. No passado, a gente era mais capacitado, né, para pensar por longo prazo. E agora, aparentemente, a gente está, né, por uma série de circunstâncias, muito limitado, né? E o investimento em transição climática ele se impõe, né, como absolutamente essencial para qualquer perspectiva de desenvolvimento. Então, a gente já tem, desde o ano passado, a proposta colocada na mesa, né, de uma política industrial, né, de um plano de transição ecológica esse ano. Acho que são iniciativas muito bem-vindas e que a gente, quer dizer, como pesquisador, acho que deve estudar e tentar contribuir para que essas iniciativas elas se viabilizem, porque elas são essenciais. Não há como você pensar o desenvolvimento sem enfrentar a questão da transição climática na nossa estrutura econômica, né? E eu acho que a política industrial, então, reavivar a ideia de uma política industrial ativa, ela é muito importante, e também, obviamente, com investimentos públicos. A questão financeira é que fica entravando, porque você tem conflitos, né, da política de curto prazo com essa necessidade de longo prazo, né? Então, acho que um debate, né, econômico, né, um debate diversificado, com esse foco, ele é fundamental, quer dizer, para ajudar, né, a pensar, amadurecer, a ver as especificidades, né, e esse compromisso de que é necessário você, né, fazer a transição e investir nessa transição e remodelar toda a forma, né, de operação da economia, tendo em vista a ameaça climática. Mas acho que a Fernanda pode falar, complementar. Eu acho que a Carmen trouxe muito bem a questão da necessidade de investimento da transição, Luísa. Então, eu vou falar um pouco das consequências da crise climática. E eu acho que o episódio que aconteceu no Rio Grande do Sul ele é muito representativo. Ele tem o potencial de mudar a forma como a gente entende isso, né? A crise climática e ambiental, ela perpassa por absolutamente todos os aspectos da economia e da política.
especialmente no mundo inteiro, mas especialmente num país do sul global, num país com recursos escassos como o nosso. As consequências são devastadoras. De novo, o Rio Grande do Sul está aí para mostrar isso. A gente vê com o aumento já da temperatura global e o aumento da emissão de gases de efeito estufa, a gente vê um aumento da intensidade, da frequência de eventos climáticos extremos. Isso significa que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é pontual, não vai ser pontual, né? A tendência é que aconteçam eventos tão graves quanto, ou até mais grave, em outros estados, em outros territórios, em outros biomas. Isso vai agravar a nossa capacidade produtiva, vai prejudicar a nossa capacidade alimentar, né? A gente vai ter dificuldade tanto na produção de commodities quanto na produção de alimentos. Isso vai gerar uma tendência a migrações internas muito graves, como tem ocorrido no Rio Grande do Sul, né? Regiões inteiras não vão ser mais habitáveis. A gente pode ter cidades inteiras alagadas, né? Permanentemente. Claro que isso é um efeito de mais longo prazo. E então não tem como pensar um processo de crescimento, não tem como pensar um planejamento de longo prazo para o Estado Nacional, não tem como pensar uma reorganização de um sistema financeiro, não tem como pensar uma transição justa sem incorporar a questão climática e ambiental nas nossas análises, né? O tempo em que o meio ambiente era uma variável que ninguém precisava incorporar, se foi, né? Então, isso vai mudar as finanças, vai mudar a política econômica, precisa mudar a nossa macroeconomia, isso ainda não aconteceu, mas precisa acontecer. O Rio Grande do Sul pode ser um caso de sucesso, ou seja, pode ser um caso em que a recuperação de um estado inteiro ela ocorre dentro de novas bases, com novos termos de desenvolvimento e crescimento e novos termos de redistribuição da comunidade no espaço, da sociedade no seu espaço, mas pode ser também uma base, né, alternativamente, se não for feita uma política correta, pode ser a perpetuação de uma grande tragédia. E eu não estou sendo dramática quando eu falo isso que eu estou falando, isso são fatos, são evidências corroboradas por diversos cientistas que atestam as consequências, especialmente aqui na América Latina que eu estou me referindo. Hoje, no mundo, a gente tem 9 pontos de não retorno, né? Eu gosto muito de falar nisso para evidenciar a tragédia que se aproxima. Pontos de não retorno são aqueles pontos dos quais, após a natureza passar deles, a gente não tem como reverter. A Amazônia é um desses pontos de não retorno. Quer dizer, o desmatamento da Amazônia, a partir de um certo momento, ele vai impedir que a gente regenere a floresta. E em isso acontecendo, estamos muito próximos disso, em isso acontecendo, significa que a gente vai mudar todo o sistema de chuvas da América Latina, né? E o Brasil, como o maior país da América Latina, vai ser um dos grandes afetados. Então, eu acho que essa tragédia terrível que aconteceu, ela pode vir como um aviso e uma conscientização de como o sistema econômico e político precisa mudar aqui no Brasil domesticamente. E para isso a Carmen trouxe muito bem, é preciso investimento público e planejamento do Estado, e um sistema financeiro apropriado para lidar com os novos desafios de uma nova época. Só reforçar, porque essa questão do sistema financeiro apropriado, porque nós temos um sistema financeiro que é disfuncional, né, para enfrentar os problemas que a gente tem que enfrentar. Quer dizer, um sistema financeiro que tem tanto peso, né, na formação de opinião e na presença, né, assim, na grande mídia,
e, na realidade, ele não é confrontado, né, com o seu papel, que era fornecer crédito, né, para viabilizar projetos necessários para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, parece que a gente é uma coisa óbvia, mas que fica esquecido, né? E só vale uma lógica, né, que é uma lógica de retorno a curto prazo. E quando você traz a questão climática, qualquer coisa que você vai pensar é longo prazo, tá certo? Então, eu preciso de instituições, e principalmente as financeiras, moldadas para enfrentar esse tipo de necessidade. Então, acho que a gente pode, assim, acho que o nosso grupo ele pensa um pouco nessa direção, né? E a segunda pergunta, na verdade, era justamente na direção do que vocês já comentaram, que é a gente entender como que essa tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, ela se encaixa no contexto mais amplo da crise climática global e como a gente não pode lidar com ela só como se fosse uma uma tragédia geográfica, né? Uma questão da natureza que nós não temos poder de ação. Eu queria ouvir de vocês, então, como é que vocês enxergam isso e como até mesmo esse setor financeiro ele acabou diminuindo a margem de manobra aqui do nosso estado de ter capacidade de não só de reagir, mas também de mitigar, né, num primeiro momento, os efeitos do que aconteceu. Bom, a crise climática, né, já está mostrando que se por um lado, né, você tem custos que você tem que incorrer, né, para mitigar, né, os efeitos, e para adaptar, por outro lado, você pode ter custos muito maiores se você não fizer nada. Então, você pode, né, ter custo por agir, mas os custos por não agir, né, eles podem se revelar verdadeiras tragédias, né? Eu achei importante você pontuar isso, quer dizer, não é uma tragédia, quer dizer, é algo que é por conta da natureza, né? Isso é por conta da mão do homem. A gente está, ao deixar, né, de interferir, ou interferindo de forma errada, por assim dizer, e deixar de interferir para mitigar e para adaptar, a gente acaba, né, propiciando esse tipo de tragédia. Quer dizer, então, essa responsabilização ela tem que ficar clara, né? E isso tem que ser compartilhado, né, em todas as instâncias de governo, e o setor privado tem que entender isso também. Quer dizer, tem que mudar a maneira, né, de você decidir, de você pensar a sua economia. Né? Não pode ficar dentro de uma planilha de equilíbrio orçamentário como sendo a única razão. Né? Você tem que arrecadar para poder gastar, não é? A lógica não pode ser mais essa, né? Isso tem que ser entendido como sendo um novo racional, né? Então, enfim, acho que é uma lição, como a Fernanda tinha colocado no início, né, importante. O Rio Grande do Sul tem que ser uma lição e que a gente tem que aprender muito, né, para evitar que aconteça de novo. Exatamente, eu acho que a Carmen colocou o mais importante, a gente precisa de uma forma nova, de fazer política econômica. Isso é inquestionável, assim, isso é uma coisa muito evidente, e eu não entendo por que que a gente não está discutindo isso e ainda está discutindo o assunto mais importante da economia é se o Copom subiu a taxa de juros ou baixou a taxa de juros em meio ponto percentual, prejudicando a dívida pública com isso. O Estado tem que começar a atuar e a perceber a sua atuação de uma forma diferente. O custo da inação é muito mais alto, como ficou evidenciado pelo Rio Grande do Sul e por tantos outros eventos climáticos extremos que aconteceram. É claro, o Rio Grande do Sul sendo o maior deles, né, que a gente teve até então aqui no Brasil, mas a gente já teve o ano passado. Teve desabamento aqui no Rio de Janeiro, teve secas na região norte. A região norte, nós estivemos lá na Amazônia, né, Carmen, estava impossível de respirar em função das queimadas. As evidências estão aí, elas são devastadoras, o custo da inação é muito maior,
Então, todos os instrumentos de política pública que estão à disposição do governo, né, para criar essa nova convenção de sustentabilidade, eles têm que ser usados para esse fim. O orçamento ele tem que ser usado, o orçamento público tem que ser usado para esse fim, os órgãos reguladores do sistema financeiro têm que estar mais alinhados com uma transição ativa do que é o financiamento do sistema financeiro, do que o sistema financeiro pode financiar, e os bancos públicos, que já estão fazendo bastante, mas eles têm que estar voltados para isso. Tu pensa um exemplo, eu acho que excelente do Rio Grande do Sul, do impacto no sistema financeiro, né? Todos os bancos do Rio Grande do Sul têm 3 bancos estaduais. Esses bancos estaduais são altamente alavancados na produção agrícola do estado, né? E aí vai ficar como? Produção agrícola do estado foi altamente prejudicada. Isso vai impactar o balanço dessas instituições financeiras. Então, a forma como o sistema financeiro se relaciona com isso é nova e tem que mudar. O nosso Banco Central já está agindo, mas ele precisa fazer mais. Todos os órgãos, todas as instâncias do governo precisam fazer mais. E esse é um problema coletivo, né, Luísa? É um problema global, não existe solução individual para problemas coletivos. Não é o Estado do Rio Grande do Sul que tem que começar a atuar de uma forma diferente, nem o Estado do Brasil, né, nem o Estado Nacional brasileiro tem que começar a atuar de uma forma diferente. É o mundo que tem que interpretar essas questões de uma forma diferente. E o sistema financeiro não pode mais estar na primazia. O sistema financeiro ele é curto-prazista e voltado para o lucro por natureza. Não tem nada de errado com ele. Se assim é a forma como ele é feito, é a forma como ele atua. E a gente não pode mais ter essa lógica. A gente não pode mais ter uma lógica financeirizada, curto-prazista, que causou o problema na primeira instância. A gente olha as emissões de gases de efeito estufa, elas têm aumentado consideravelmente desde a Revolução Industrial, verdade, mas esse aumento ele é muito evidente a partir da década de 80, finalzinho da década de 70, começo de 80, coincidentemente, quando a gente está com o neoliberalismo aí. Né? O tempo em que a natureza, de novo, o tempo que a natureza não é mais um problema, acabou. E eu queria também trazer essa questão das soluções serem coletivas, para ressaltar que as chances são de que o Rio Grande do Sul é o primeiro caso, mas o Brasil vai enfrentar outros problemas similares, e para tanto a gente precisa ter espaço no orçamento público para endereçar essa questão. De uma forma muito mais eficiente seria antes das tragédias acontecerem, né? A gente vai ver ao longo dessa série que tu está trazendo para nós, né, Luísa, que o problema no Rio Grande do Sul foi falta de investimento, inclusive com o governador do estado falando que ele tinha sido avisado, mas que o estado tinha outras prioridades, como o equilíbrio fiscal. Se ele tivesse ouvido os cientistas e feito um investimento aí adaptativo para evitar, né, que essa consequência fosse tão séria e tão grave, muitos dos custos que a gente vai ter agora, que a sociedade, que o Estado brasileiro vai ter agora, eles poderiam ter sido evitados. Então, de uma forma muito mais inteligente, é fazer um planejamento nos biomas brasileiros, nas grandes cidades brasileiras, para evitar que isso aconteça. Né? Recife tem problemas de alagamento, o norte tem problemas de alagamento, Rio de Janeiro, desabamento. Ao centro-oeste, que é o grande reservatório aí de soja, vai ter problemas com chuvas. Então, eu acho que é uma questão nacional, é uma questão global, obviamente, mas o Brasil, como Estado nacional, tem que entender isso como algo que tem que ser endereçado de forma antes do evento acontecer, mas também tem que estar preparado para tragédias e ter formas, mecanismos de ação mais eficientes e rápidos, ainda que tenha sido, ainda que tenha sido muito rápido a forma como o governo federal agiu aí. Bom, então já dá para ver que a gente tem muito assunto em cima desse tema
que é a crise climática, né? E aqui a gente tem esse recorte do Rio Grande do Sul, justamente pela recência, por quando isso aconteceu, e por talvez nos aproximar, que muita gente via essas questões climáticas como algo muito distante, e agora tá aqui, agora está palpável, né? Não só para quem é do Rio Grande do Sul, mas todos os brasileiros, na verdade, pessoas do mundo inteiro, né, se mobilizaram e viram que isso é real. Então, curiosamente, tudo que os pesquisadores estavam falando é real, sim, né? Então, a ideia é que justamente a gente tenha nessa temporada aqui um espaço para conversar sobre as diferentes questões que envolvem essa crise climática e especificamente aqui como isso aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A gente poder usar esse caso aqui para fazer alguns estudos, ter alguma ideia de custos, justamente isso que a professora Fernanda falou, ver qual é a diferença dos custos se a gente fizer um investimento antes e os custos que a gente vai ter só depois que acontecer a tragédia. A ideia é que seja um espaço para a gente debater e que, na verdade, esse tema, e aqui falando em nome do FINJ, né, não fique só restrito ao Diálogos FINJ, que a gente tenha também um espaço e todo mundo que se interessar possa escrever e contribuir com esse assunto numa nova edição do Boletim FINJ, que vai ser uma edição temática. E agora eu convido a professora Carmen, a professora Fernanda, para explicar um pouquinho melhor e nos contar como é que vão ser essas submissões. Eu deixo para a Fernanda apresentar, porque aí fica, né, a informação Tá mais bom, precisa. obrigada, Carmen. Tá bom. Então, a gente vai fazer o nosso segundo boletim do ano, vai ser dedicado à crise climática, com uma sessão especial para a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vocês podem submeter os textos para o e-mail do FINJ, é finj@gmail.com, finduf@gmail.com, vai estar na Na descrição aqui descrição. do vídeo. Obrigada, Luísa. Nós vamos receber as contribuições até o dia 31 de julho, né? Então, para lançar logo em agosto e a gente poder esse boletim servir como base para discussão com futuras referências. São textos em torno de 7, 8 páginas, mas quem tiver contribuições, já artigos completos, pode mandar, que a gente dá um jeito de publicar como TD. O nosso objetivo aqui é sempre, né, como todo o trabalho do FINJ, é sempre ampliar a discussão o máximo possível e não restringir. Então, a gente vai sempre fazer um esforço muito grande para publicar o teu texto, e esse tema, como a Luísa está trazendo, assim, ele está agora muito evidente, né? Ficou cada vez mais claro, então a gente não poderia se furtar a fazer esse debate aqui. Esse é o segundo boletim temático do FINJ, né? O primeiro aconteceu no ano passado, também a segunda edição do ano. O boletim é quadrimestral, tem 3 edições anuais. No ano passado, a gente fez um debate sobre indústria e nova indústria e reindustrialização, né? Então, ele está ligado ao tema de agora, porque foi muito endereçado à questão climática, a transição climática e ambiental que a gente vai ter que ocorrer. Então, a gente entende esse boletim, esse número, como, de certa forma, uma extensão daquele, um aumento, uma continuidade dessa discussão. Convidamos a todos e todas a submeter seus textos. A Carmen sempre corrige os textos, é uma editora muito ativa aí, junto com o Adriano Vilela Sampaio, né, que também edita aqui o boletim, e receberemos os textos com muito carinho. Então, acredito que seja isso. Com isso, a gente finaliza o nosso primeiro episódio do Diálogos FINJ. Eu queria agradecer imensamente o tempo e o conhecimento da professora Carmen e da professora Fernanda, e espero que a gente se veja em breve, então. Na sequência, nós vamos ter outros episódios, sempre tratando desse tema da temporada, da crise climática, e obrigada a todos. Tá, obrigada.